8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Esse ato legal contém conceitos e definições que regulam questões fundamentais no gerenciamento de acervos arquivísticos públicos e privados. Artigo 1º. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumentos de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, e bem como elementos de prova de informação. Artigo 3º. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento da fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Artigo 9º. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Regulamento a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Artigo 1º. O Conselho Nacional de Arquivo, CONAC, organização do colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer a orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial dos documentos de arquivo. Institui a Comissão de Coordenação de Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal. Dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e subcomissões de coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos na Administração Pública Federal e do Conselho Nacional de Arquivos e das outras proveniências. Lei 7.627, de 10 de novembro de 1987, dispõe sobre a eliminação de atos findos dos órgãos da Justiça do Trabalho e das outras providências. Regula o acesso à informação previsto no artigo 33, 33º artigo, eu acho. Artigo 5º do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 206 da Constituição Federal, alterar a Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a Lei número 11.111, de 5 de maio de 2005, dispositivos de Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e das outras providências. Dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e das outras providências. Resoluções. Resoluções número 22 dispõe sobre diretrizes para avaliação de documento em instituições de saúde. Resolução número 10 da CONAC dispõe sobre a doação de símbolos de ISO cineráticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. Resolução número 5
de 30 de setembro de 1996 dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documentos nos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução número 7, de 20 de maio de 1997, dispõe sobre o procedimento para eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do poder público. Lei 13.787, de 27 de dezembro de 2008, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio do prontuário de paciente. Conselho da Federação de Medicina da Resolução do CFM número 2279, de 30 de julho de 2020. Adota instrumentos técnicos de gestão de documentos de arquivo e Conselho de Medicina. Resoluções. Resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação dos documentos nos âmbitos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Resolução número 42. Resolução número 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre a análise do papel reciclado no Brasil para a produção de documentos arquivísticos. Resolução da CONARC. Resolução número 44, de 14 de fevereiro de 2020, da nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º, respectivos anexos 1, 2, 3, da Resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014. Resoluções número 1821/2017, aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas de informatizado para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes autorizados, a alimentação do papel e a troca da informação identificada em saúde. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Este ato legal contém conceitos e definições que regulamentam questões fundamentais no gerenciamento de acervos de arquivos públicos e privados. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 1º. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial à documentação de arquivos, bem como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, e como elementos de prova e informação. Artigo 3º. Considera-se a gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação e uso de avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Artigo 9º. Da eliminação de documentos produzidos da instituição pública de caráter público será realizada mediante a autorização da instituição de arquivística pública e a sua específica esfera de competência. Artigo 10º.
Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Decreto número 4.073, de janeiro de dia 3 de janeiro de 2002, regulamenta a lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Artigo 1º do Conselho Nacional de Arquivo, o CONAC, que é a organização colegiada vinculada ao Arquivo Nacional, criado de artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer a orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Decreto número 10.148, de 2 de dezembro de 2019. A instituição e a Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Subcomissões de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, e da Administração Pública Federal do Conselho Nacional de Arquivos e das outras proveniências. Lei 7.627, de 10 de novembro de 1987, dispõe sobre a eliminação de atos vindos dos órgãos da Justiça do Trabalho e de outras providências. Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o acesso à informação previsto no inciso 33º do artigo 5º do inciso 2, no parágrafo 3 do artigo 37 e no parágrafo 2 do artigo 216 da Constituição Federal, que altera a Lei de 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revogando a Lei 11.111, de maio de 2005, e dispositivo da Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e das outras providências. Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de conduta e as atividades lesivas ao meio ambiente, e também as outras providências. Resoluções número 22 dispõe sobre as diretrizes para avaliação de documentos em instituições de saúde. Resolução número 10 da CONAC dispõe sobre a adoção de símbolos de ISO sinaléticas a serem utilizadas nos processos de microfilmagem e documentos arquivísticos. Resolução número 5 de 30 de setembro de 1996 dispõe sobre a publicação e editais para a eliminação de documentos de diários oficiais da União, Distrito Federal, o Estado e o Município. Resolução número 7, de 20 de maio de 1997, dispõe sobre procedimentos para eliminação de documentos no âmbito dos órgãos da entidade integrantes do poder público. Lei 13.787, de 27 de dezembro de 2018, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda e para armazenamento de manuseio e prontuários do paciente. Conselho Federal de Medicina, resolução da CFM número 2279, de 30 de julho de 2020, adota instrumentos de gestão de documentos de arquivo do Conselho de Medicina. Resoluções número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre os procedimentos
para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional dos Arquivos, o CIA. Resoluções número 42. A resolução número 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre a análise do papel de reciclagem sobre a análise do papel reciclado no Brasil para a produção de documento arquivístico. Resolução número 44, de 14 de fevereiro de 2022, de 2020, da nova redação aos artigos 1, 2, 1º, 2º, 3º da respectivos anexos 1, 2, 3 da resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014. Resolução 1821/2017. Aprova as normas e técnicas e conceitos de digitalização e uso do sistema informatizado para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários e pacientes autorizados à eliminação do papel e à troca da informação identificada em saúde. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Esse ato legal contém conceitos e definições que regulam questões fundamentais no gerenciamento de acervos arquivísticos públicos e privados. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 1º. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, bem como instrumentos de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elementos de prova à informação. Artigo 3º. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente, intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, artigo 9º, a eliminação do documento produzido por instituição pública e de caráter público será realizada mediante a autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. No artigo 10º, os documentos de valor permanente são inalienáveis, imprescritíveis. O decreto número 4.073, de 3 de janeiro de 2002, regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Artigo 1º. O Conselho Nacional de Arquivos da CONAC, os órgãos do colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1981, tem como por finalidade definir políticas nacionais de arquivos públicos e privados, bem como exercer sua orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Decreto número 10.148, de 2 de dezembro de 2019,
A instituição e a Comissão de Coordenação de Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, Subcomissões e Coordenação de Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos. A Administração Pública da Federação do Conselho Nacional de Arquivos e das outras providências. Lei Federal 7.627, a Lei 7.627, de 10 de novembro de 1987, dispõe sobre a eliminação de atos vindos dos órgãos da Justiça do Trabalho e das outras providências. A Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso à informação previsto ao inciso do 33º do artigo 5º do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei de número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e de outras providências. A Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre sanções penais, administrativas e derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e das outras providências. Resolução número 22, dispõe sobre as diretrizes para a variação de documentos e instituições de saúde. Resoluções de número 10 da CONAC, que dispõe sobre a adoção de símbolos como ISO nas cinemáticas a serem utilizados nos procedimentos de microfilmagem e documentos arquivísticos. Resoluções de número 5º, de 30 de setembro de 1996, dispõe sobre as publicações e editais de eliminação de documentos de diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. A resolução número 7, de 20 de maio de 1997, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos de âmbitos dos órgãos de entidades integrantes do poder público. E Lei número 13.787, de 27 de dezembro de 2018, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento, o manuseio e o prontuário de pacientes. Conselho Federal de Medicina, resolução CMF número 2279, de 30 de julho de 2020, adota instrumentos técnicos de gestão de documentos de arquivos de Conselho de Medicina. Resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Resolução número 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre a análise do papel reciclado no Brasil para a produção de documentos arquivísticos. Resolução do CONARC, resolução 44, de 14 de fevereiro de 2022, dá nova redação aos artigos 1º, 2º, 3º, respectivos anexos do 1º, 2º e 3º, resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014. Resolução 1181/2007, aprova e normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda, manuseio dos documentos, dos prontuários
dos pacientes autorizados à eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Esse ato legal contém conceitos e definições que regulam questões fundamentais no gerenciamento de acervos arquivísticos e públicos e privados. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 1º. É dever do poder público a questão documental e proteção especial a documentos de arquivo como instrumentos de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 3º. Considera-se a gestão de documentos do conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação de uso, avaliação, arquivo em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação, recolhimento para a guarda permanente. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 9º. Eliminação de documentos produzidos por instituições públicas de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Artigo 10. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Decreto número 4.073, de 3 de janeiro de 2002, regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Artigo 1º. O Conselho Nacional de Arquivo CONAC, órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado no artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem como por finalidade defender a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial documentos de arquivos. Decreto número 10.148, de 2 de dezembro de 2019, instituição Comissão de Coordenação de Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal. Dispõe sobre a Comissão Permanente da Avaliação de Documentos, as subcomissões e as coordenações de Sistema de Gestão de Arquivos Administração Pública Federal e do Conselho Nacional de Arquivos e da outras providências. Lei Federal 7.627, a Lei 7.627 de dezembro de novembro de 1987, dispõe sobre a eliminação e atos vindos dos órgãos de justiça do trabalho e das outras providências. A Lei Federal 12.527,
de 18 de novembro de 2011, regular o acesso à informação previsto ao inciso 33º do artigo 5º do inciso 2 e do parágrafo 3 do artigo 33 e do parágrafo 2 do artigo 216 da Constituição Federal, altera o número 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e das outras providências. Lei Federal 9.607, de 12 de novembro de 1998, dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas das outras atividades lesivas ao meio ambiente e da outra providências. Resoluções número 22 dispõe sobre as diretrizes da avaliação de documentos e instituições de saúde. Resoluções dia 10 do número 10 da CONAC dispõe sobre a adoção e símbolos de ISO sinaláticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. Resolução número 5, de 30 de setembro de 1996, dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documentos nos diários oficiais da União, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios. Resolução número 7, de 10 de 20 de maio de 1997, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes ao poder público, número 13.787, de 27 de dezembro de 2008, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guardar o armazenamento e o manuseio do prontuário do paciente. Adota-se instrumentos técnicos de gestão de documentos e arquivos do Conselho de Medicina. Resoluções número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos nos âmbitos dos órgãos e entidades integrantes ao Sistema Nacional de Arquivos (SINA). Resoluções número 42. A resolução número 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre as análises do papel reciclado no Brasil para a produção de arquivos, para a produção de documentos arquivísticos. Resolução do CONAC, resolução 44, de 14 de fevereiro de 2020, dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º respectivos anexos 1, 2 e 3 da resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014, resolução número 1821/2017, aprova as normas e técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio de documentos e dos prontuários pacientes, autorizados à eliminação do papel e da troca da informação da saúde em saúde. Oh. Yeah. Whoa. Yeah. Yo. A lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados. Esse ato legal contém conceitos e definições que regulamentam questões fundamentais no gerenciamento de acervos arquivísticos e públicos e privados. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, artigo 1º, é dever público da gestão documental e a proteção especial de documentos e arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como os elementos de prova e de informação,
Artigo 3º. Contrata-se em gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação e uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 9º. A eliminação de documentos produzidos de instituição pública e de caráter público será realizado mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Artigo 10. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Decreto número 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Primeiro artigo do Conselho Nacional da CONAC, órgão do colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer a orientação normativa visando a gestão documental e a produção especial aos documentos de arquivo. Decreto número 10.148, de 2 de dezembro de 2019. A instituição de Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos Administrativo Público Federal dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, subcomissões, coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, da Administração Pública Federal e o Conselho Nacional de Arquivos e das outras providências. Lei Federal 7.627. A Lei 7.627, de dezembro de 1998, dispõe sobre a eliminação de atos findos dos órgãos de justiça e trabalho e das outras providências. Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso à informação previsto ao inciso do 33º artigo, número 5º, inciso 2, no parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e das outras providências. Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispositivos sobre a sanção penais administrativas derivadas das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outra providência. Resoluções. Número 22, dispõe sobre as diretrizes para avaliação e documentos de instituições de saúde. Resolução número 10, a CONAC, dispõe sobre a adoção de símbolos do ISO sinaléticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem e documentos arquivísticos. Resolução número 5, de 30 de dezembro de 1996, dispõe sobre a publicação e editais de eliminação de documentos de diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução número 7, de 20 de maio de 1997, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do poder público. E eu paro por agora.